O café ainda estava fumegante quando as palavras cortaram o silêncio como um vento de inverno. Eu estava na aconchegante cozinha da casa vitoriana geminada que dividi com meu falecido marido, George, por 42 anos. Aquela pela qual economizamos depois do casamento em 81. O aroma de grãos moídos na hora enchia o ar, misturando-se ao cheiro de torrada do velho fogão Aga. Acabei de servir uma xícara para mim, o vapor embaçando ligeiramente meus óculos, quando minha filha, Vivian, largou o celular na mesa de carvalho e disse sem hesitar: "Você agora é só uma visita aqui, mãe." Meu coração deu um salto. Só uma visita. Na casa onde troquei as fraldas dela naquela mesma mesa, onde ensinei ela a andar de bicicleta no Jardim dos Fundos, onde segurei a mão de George enquanto ele dava o último suspiro na nossa cama lá em cima. A xícara quase escorregou dos meus dedos, mas segurei firme, colocando-a com cuidado no descanso bordado com flores silvestres que George colheu numa caminhada nos Cotswolds. Não gritei. Não chorei. Naquele momento apenas murmurei: "Entendo." Vivian, minha Vivi, a menininha que subia no meu colo para ouvir histórias de fadas e terras distantes, mal me olhou. Estava digitando de novo enquanto meus netos, Sophie e Oliver, iam construindo uma fortaleza com almofadas na sala ao lado. Passei pela lareira cheia de fotos. Nossa família em Blackpool Illuminations, o sorriso orgulhoso de George na formatura de Vivian, eu embalando a recém-nascida Sophie. Subi a escada carpetada, cada degrau rangendo familiarmente, até o quarto principal onde os óculos de leitura de George ainda repousavam na mesinha de cabeceira. Se essa história mexe com suas próprias memórias, se você já se sentiu empurrado para o lado na vida que construiu tijolo por tijolo, então você está no lugar certo. Eu sou Dorothy Langley, 65 anos, e esta é a história de como virei o jogo. Se te tocar, por favor, se inscreva. É um clique pequeno que mantém histórias como a minha vivas. E toque o sininho para não perder nenhuma reviravolta. Porque o café nem teve chance de esfriar antes de tudo mudar. Abri o guarda-roupa, aquele que George montou numa tarde chuvosa de domingo, xingando as instruções. Suas camisas ainda pendiam ali passadas e engomadas com um leve traço do perfume dele. Passei os dedos no tecido do paletó de tweed favorito, lembrando como ele o usava nas noites de quiz no pub local, voltando vitorioso com uma caneca de troféu. Minhas roupas ficavam embaixo, blusas práticas, saias de lã, o vestido verde esmeralda que usei no casamento de Vivian. Peguei a mala vintage no fundo de couro, aquela que arrastamos pela Europa no nosso 30º aniversário, Paris, Roma, Veneza. Meus movimentos eram deliberados, quase mecânicos no início. Um cardigan, calças, o pingente com a foto de George e eu na lua de mel em Devon. Minha aliança de casamento não, essa ficou no dedo. O álbum que enchi com flores prensadas do nosso jardim, ingressos de teatro, desenhos de infância de Vivian. Não levei a prataria nem a louça. Aquilo era da casa. Eu estava levando a mim. Ouvi Vivian lá embaixo, a voz subindo numa ligação. O corretor disse que podemos pegar um bom preço se modernizarmos a cozinha. Fora com o velho Aga, dentro com algo moderno. Velho. Era isso que eu era para ela agora. Fechei a mala com um clique suave, o som ecoando minha determinação. No banheiro suíte, abri a torneira, deixando a água fria se acumular nas palmas antes de jogar no rosto. O espelho mostrou uma mulher com ruguinhas suaves ao redor dos olhos, cabelo mais sal do que pimenta, mas olhos que ainda brilhavam com o fogo da juventude. Eu não tinha acabado. Nem de longe. Uma última varredura do quarto. A marca no travesseiro de George, a pilha de romances do meu lado, Agatha Christie na maioria. O contorno na parede onde ficava nosso relógio de aniversário, antes de Vivian atualizar a decoração. Fechei a porta com cuidado. Descendo a escada, mala rolando atrás, Vivian ergueu o olhar bruscamente. Mãe? O que diabos você está fazendo com isso? Parei na cozinha, ergui a xícara de café, ainda quente, a superfície intacta exceto pela borda onde meus lábios tocaram, e dei um gole medido. Estava perfeito, rico e forte, exatamente como George me ensinou a preparar. Então a coloquei de volta intocada. Estou indo embora, Vivian disse, a voz firme como o velho relógio de pêndulo no hall. Antes que o café esfrie. O rosto dela empalideceu. Você não pode estar falando sério. Esta é a sua casa. Corrigi suavemente. Você deixou isso claro. Sophie veio cambaleando, os cachinhos balançando. Vovó Dot, você vai embora? Seus olhos eram grandes e inocentes. Me abaixei, abraçando-a forte, inalando aquele cheiro doce de criança. Só por um tempinho, amor. Mas vou mandar cartões postais. Oliver espiou de trás da fortaleza de sofá. Com selos?
Muitos selos prometi, bagunçando o cabelo dele. Vivian bloqueou a porta, braços cruzados. Isso é absurdo. Você não tem para onde ir. Está sendo dramática. Encarei seus olhos, os mesmos azuis que herdou de George. Dramática? Não, querida. Decidida. A porta da frente se abriu para uma manhã outonal fresca, folhas rodopiando na brisa da castanheira que George plantou no ano em que Vivian nasceu. O táxi esperava na calçada, motor ronronando suavemente. O motorista, um sujeito robusto com sorriso caloroso, pulou fora. Senhora Langley? Deixe-me pegar isso para a senhora. Enquanto ele carregava a mala, virei-me mais uma vez para casa. A janela saliente onde vi Vivian dar os primeiros passos. O alpendre onde George se ajoelhou para pedir minha mão. A vida que tecemos juntos, fio por fio. Vivian ficou no limiar, o celular esquecido. Mãe, por favor, pense nisso. Pensei, respondi. Pela primeira vez em anos. Deslizei para o banco de trás. Para a estação de trem, por favor. E rápido, tenho um horário a cumprir. Enquanto partíamos, observei pelo retrovisor lateral. Vivian encolhendo, a casa se afastando, minha antiga vida desvanecendo como névoa matinal. Ela parecia perdida de repente. Incerta. Deixe-a refletir. Deixe-a se arrepender. Porque Dorothy Langley estava retomando sua história. E o café? Ainda estava quente quando o deixei para trás. Mas para onde eu ia? Ah, essa era a parte que faria o queixo de Vivian cair quando descobrisse. O bilhete de trem no meu bolso não era para a linha local. Era para o Eurostar para Paris, primeira classe. George e eu sempre sonhamos em nos aposentar lá, tomando café ao light às margens do Sena. Ele nunca teve a chance. Mas eu teria. Com a conta de poupança que Vivian não sabia, aquela que construí silenciosamente depois que George partiu, investindo em ações que ele me ensinou. O táxi entrou na estrada principal, e permiti-me um pequeno sorriso. Vingança não era sobre raiva. Era sobre viver, plenamente. Nos meus termos. Quando Vivian checasse a cozinha, o café estaria morno. À noite, gelado. E eu estaria tomando champanhe sob a Torre Eiffel, brindando a novos começos. Mas isso era só o começo. A verdadeira surpresa esperava no envelope que enviei para mim mesma no hotel, aquele contendo a escritura de um pequeno apartamento em Montmartre, comprado anos atrás em segredo. Ideia de George para um dia. Um dia tinha chegado. E Vivian, logo aprenderia que visitas não têm as chaves, mas donos têm. O apito do trem soou ao longe enquanto nos aproximávamos da estação. Meu coração acelerou, não de medo, mas de excitação. Que aventuras aguardavam uma viúva de 65 anos na Cidade Luz? Amantes? Aulas de arte? Um café só meu? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa, eu não olharia para trás. Não até ela implorar para eu voltar. As portas do trem se fecharam com um sussurro atrás de mim, e assim a Inglaterra escorreu para longe. Mas antes de te contar o que Paris sussurrou para minha alma naquela primeira noite, deixa eu te puxar de volta. Deixei minha filha parada na porta, o café esfriando, a boca aberta, e na minha bolsa estava um documento secreto que viraria o mundo dela de cabeça para baixo. Preparada? Porque o que aconteceu depois ainda faz meu velho coração pular. O Eurostar deslizava pelos campos de Kent, os verdes e dourados se fundindo em aquarela. Eu estava sentada junto à janela, poltrona de primeira classe reclinada na medida certa, uma taça de champanhe e cortesia borbulhando ao meu lado. O atendente, um rapaz de olhos gentis, a reabasteceu sem eu pedir. Celebrando, senhora, disse ele. Eu sorri, recuperando. Ele não insistiu. Bom garoto. Tirei o envelope da bolsa, aquele endereçado ao Hotel Relais Saint-Jacques, aos cuidados de Dorothy Langley. Dentro, a escritura de 14 Rue des Saules, um apartamento de 2 quartos em Montmartre com varanda de frente para o Sacré-Cœur. George e eu compramos em 2012 à vista por um advogado discreto. Ele piscou e disse, para quando as crianças nos enlouquecerem. Rimos na época. Agora eu não ria. Eu respirava. Paris me recebeu na Gare do Nord com um aroma de croissants amanteigados e diesel. O táxi serpenteava pelas ruas crepusculares, passando por cafés que derramavam risadas nas calçadas. Quando paramos no hotel, o concierge, um cavalheiro de cabelos prateados chamado Marcel, pegou minha mala com uma reverência. Bienvenue, Madame Langley. Sua suíte está pronta. Suíte. George teria dado uma risadinha com o luxo. O quarto dava para o Sena, luzes piscando na água como diamantes espalhados. Desfaça a mala devagar. O vestido verde esmeralda, o medalhão, o álbum de recortes. Depois abri as portas da varanda.
O ar estava fresco, perfumado com jasmim de uma caixa de flores próxima. Ergui a taça para a noite. Para você, George. Conseguimos. O sono não veio fácil. Fiquei repassando o rosto de Vivian, choque dando lugar a algo parecido com medo. Ótimo. Deixa ferver. Amanhã trouxe uma mensagem de um número francês desconhecido. Chave pronta no cartório, 10 horas. Traga passaporte. Vesti-me com cuidado, pérolas, o casaco azul marinho, salto baixo. O cartório cheirava a papel antigo e cera de abelha. Madame Fournier, terninho impecável e eficiente, deslizou as chaves sobre a mesa. Felicitations, madame. O apartamento é só seu. Só. A palavra tinha gosto de liberdade. Rue de Saules era tudo o que as fotos prometiam. Paralelepípedos era subindo pelas paredes, uma padaria na esquina onde o padeiro me cumprimentou com bonjour. Nouvelle voisine. Eu ri minha primeira risada de verdade em meses. O apartamento era pequeno, mas perfeito. Piso de parquete, lareira, janelas que emolduravam a basílica como um quadro. Coloquei a foto de George na lareira. Lar, sussurrei. Naquela tarde, andei. Passando por artistas desenhando turistas, pela vinha que ainda cresce na colina. Comprei uma baguete, camembert maduro, uma garrafa de Sancerre. De volta ao apartamento, sentei na varanda enquanto o sol se punha, sinos da igreja tocando 6 horas. Meu celular vibrou. Vivian. Mãe, onde você está? O café está frio. As crianças sentem sua falta. Digitei. Paris. Não se preocupe. Vovó está bem. Enviado. Depois virei o celular de cabeça para baixo. Os dias se fundiram num ritmo suave. Manhãs no café lá embaixo, onde a dona, Elise, me ensinou a pedir um café creme, Silversplite sem estragar o sotaque. Tardes explorando o Louvre, fiquei mais tempo na Mona Lisa, imaginando que segredos ela guardava, as bancas de livros ao longo do Sena. O pequeno cemitério onde deixei uma rosa no túmulo de Chopin, George amava seus noturnos. Noites eram para escrever. Comprei um diário de couro na Shakespeare and Company. Página 1, dia 1 sem ser hóspede. Enchi com esboços de músicos de rua, receitas de tarte tatin, memórias de George me rodopiando na cozinha ao som de Edith Piaf. As palavras fluíam como não faziam há anos. Mas o passado tem um jeito de nos alcançar. No 10º dia, outra mensagem de Vivian. O corretor diz que a casa pode ser vendida até o Natal. Precisamos da sua assinatura em alguns papéis. Anexada, uma foto. Minha cozinha, o fogão água sumido, substituído por uma placa de indução reluzente. Meu porta-copos, o de flores silvestres, desaparecido. Fiquei olhando até a tela apagar. Depois abri o laptop. Entrei na conta bancária que Vivian achava vazia. Saldo. 312.400 libras esterlinas. Investimentos que George e eu cultivamos como um jardim secreto. Transferi 50.000 libras esterlinas para uma nova conta só no meu nome. Depois enviei um e-mail ao corretor com cópia para Vivian. Prezado Sr. Hargrove. A propriedade em 27 Willow Lane não está à venda. Sou a única proprietária. Qualquer contato futuro deve passar pela minha advogada, Sra. Claire Beaumont. Atenciosamente, Dorothy Langley. Enviei. Depois servi uma taça de vinho e esperei. A resposta veio em minutos. Vivian, o que é isso? Você não pode fazer isso. Eu sorri. Pode observar. Naquela noite, jantei com Elise num bistrozinho. Ela era viúva também, 62 anos, com uma risada que virava cabeças. Sobre Coq au vin, ela falou do vinhedo do falecido marido em Provence. Você deveria visitar, disse. A colheita está próxima. Senti algo se mexer. Possibilidade. De volta ao lar, pendurei luzinhas de fada na varanda. A basílica brilhava branca contra o céu azul escuro. Outro zumbido. Vivian, áudio dessa vez, tom frenético. Mãe, por favor, liga. As crianças estão perguntando por você. Eu não quis dizer aquilo. Você não é hóspede. Volta pra casa. Toquei 2 vezes. A rachadura na voz dela era real, mas a ferroada das palavras dela também. Respondi por texto. Lar é onde sou desejada. Ligo quando estiver pronta. Depois desliguei o celular. Na manhã seguinte me matriculei numa aula de aquarela num ateliê perto da Place do Tertre. A professora, uma mulher vivaz chamada Colette, me entregou um pincel. Pinte o que seu coração lembra, disse. Pintei nossa antiga cozinha, o Aga, o porta-copos de flores silvestres, a jaqueta de tweed de George na cadeira. Lágrimas borraram a tinta, mas Colette apenas assentiu. Bom, verdade é bagunçada. A notícia se espalhou pelo bairro. A viúva inglesa que chegou com uma mala e um sorriso.
Convites vieram, Clube do Livro, coral ensaiando canções de Natal, um viúvo chamado Henrique se ofereceu para me mostrar os clubes de 10. Disse sim ao coral. Talvez ao Henry. Mas a verdadeira tempestade fermentava do outro lado do canal. Uma semana depois, chegou um envelope grosso, encaminhado do hotel. Dentro, as escrituras da casa, uma carta do advogado de Vivian exigindo que eu voltasse para resolver assuntos familiares. E uma foto, Sophie segurando um desenho de uma vovó palito sob a Torre Eiffel com legenda "Volta logo". Meu peito apertou. Senti a falta dos abraços grudentos deles, do ceceio de Oliver ao dizer "Vovó Dot". Mas eu não estava pronta para ceder. Liguei para Claire Beaumont, minha advogada. "Prepare os papéis", disse. "Vou doar a casa para os netos, em fideicomisso até os 25 anos. Vivian e o marido podem morar lá sem aluguel até lá. Mas o título fica comigo." Claire assobiou. "Isso é ousado." "É justo", respondi. "Eles terão um lar. Eu terei alavancagem." Naquela noite fiz uma videochamada para Vivian. Ela atendeu no primeiro toque, olhos vermelhos. "Mãe?" As crianças se aglomeraram na tela. "Vovó, você está em Paris." Mandei beijos. "Estou, meus amores." E adivinha? Tenho uma surpresa. O rosto de Vivian endureceu. "Se é sobre a casa." "É sobre família", interrompi com suavidade. "Mas nos meus termos." Expliquei o fideicomisso. A boca dela se abriu, fechou. "Você faria isso? Depois de tudo?" "Não estou punindo as crianças, Vivi. Nem você. Mas respeito não é via de mão única." Silêncio. Depois, baixinho, "Eu estava errada. Desculpe." As palavras pairaram entre nós, frágeis como açúcar fiado. "Eu sei", disse. "Vamos conversar direito em breve. Mas primeiro tenho uma vida para viver." Encerrei a chamada. As portas da varanda estavam abertas, uma brisa morna trazia música de piano de um apartamento próximo. Saí, taça na mão. Abaixo casais passeavam, artistas recolhiam cavaletes, a vida pulsava. Meu celular acendeu de novo, uma nova mensagem de Henry. "Jazz no Le Cavial amanhã? Eu levo o vinho." Sorri. Digitei. "Eu levo a aventura." Porque Dorothy Langley não era mais só uma avó. Ela era uma mulher com varanda em Paris, escritura no nome e um coração aprendendo a bater de novo. Mas o toque final? Ainda estava por vir. E Vivian não fazia ideia do que eu planejava para o Natal. O clube de jazz estava mergulhado em sombras de veludo e luz de velas. E a mão de Henry repousava levemente nas minhas costas enquanto o trompetista se entregava a uma interpretação lenta e dolorosa de La Vie en Rose. Mas antes de contar como aquela noite terminou com um beijo sob as estrelas, deixa eu te puxar de volta mais uma vez. Eu tinha acabado de desligar o telefone com Vivian. A escritura na gaveta, os papéis do traste em andamento, e uma surpresa de Natal que a faria repensar cada palavra dura. "Aguenta firme. É aqui que a história encontra seu coração." Henry me levou para casa pelas ruas sinuosas de Montmartre, a basílica brilhando como uma promessa lá no alto. Ele tinha 70 anos, viúvo há 5, com uma risada gentil e histórias de navegar o Mediterrâneo na juventude. "Você não é o que eu esperava de uma vizinha", disse, oferecendo o braço enquanto subíamos os degraus. Eu aceitei. "Ótimo", respondi. "Expectativas são o que me trouxeram até aqui." Na porta, ele hesitou. "Café? Ou já é tarde demais pro charme de um velho?" Eu sorri, abri o apartamento, acendi as luzinhas de fada. A chaleira cantou enquanto nos sentávamos na varanda, Sacré Coeur velando por nós. Conversamos até o céu clarear. Sobre o péssimo jeito de dançar do George, a esposa de Henry que colecionava conchinhas, o jeito como o luto amolece. Mas nunca vai embora de vez. Quando ele beijou minha bochecha em despedida, pareceu permissão. Para sentir de novo. Para escolher a alegria. As semanas seguintes foram um redemoinho de cores. Aulas de aquarela viraram exposições. Colette pendurou minha pintura da cozinha antiga na vitrine do ateliê. E ela foi vendida para um casal americano gentil por dinheiro suficiente para comprar um cavalete de verdade. O coral me convidou para cantar contralto no concerto de Natal na Notre Dame, reconstruída, esplêndida, sinos tocando cristalinos. Ensaiava Silent Night em francês até as notas parecerem lar, mas a Inglaterra puxava minha manga. Cartas dos netos chegavam toda semana. Desenhos de crayon da Torre Eiffel, letra trêmula da Sophie, sentimos falta das suas panquecas, vovó Dot. Oliver mandou uma folha prensada da castanheira. As notas da Vivian eram mais rígidas, os papéis do traste chegaram. Obrigada. As crianças perguntam quando você vem visitar. Respondi em papel perfumado. Logo. Guardem um cantinho do jardim para mim.
Dezembro rastejou com geada nas janelas e cheiro de vinho quente nos mercados. Comprei presentes, uma boina para Sophie, um barquinho para Oliver, um lenço de seda para Vivian na exata tonalidade de azul que ela usou no casamento. Para casa, algo maior. Voamos de volta no dia 23 Eurostar de novo, dessa vez com 2 malas e um coração mais leve do que quando parti. O táxi me deixou na Villa Lane sob um céu carregado de neve. A casa parecia menor, o novo fogão brilhando pela janela, mas o porta-copo de flores silvestres estava de volta na mesa. Vivian abriu a porta antes que eu batesse, olhos arregalados. Mãe? As crianças se jogaram em mim, braços na cintura. Vovó. O rosto da Sophie estava enfarinhado, estavam assando. Oliver me arrastou até a árvore, uma de verdade, perfumada de pinheiro. Debaixo dela, um único envelope endereçado a Vivian e ao marido. Dentro, os documentos do traste assinados. E uma segunda escritura. Vivian franziu a testa. O que é isso? Eu sorri. Abre. Era o título da casa, transferido para eles em definitivo, sem traste, sem amarras. Mais uma confirmação de transferência bancária, 100.000 libras esterlinas na conta deles. O suficiente para reformas, mensalidades, uma viagem em família. A mão de Vivian voou à boca. Mãe, por quê? Porque família não é campo de batalha, eu disse. E amor não guarda placar. Ela chorou então, soluços feios, curadores, me abraçando tão forte que minhas costelas rangeram. As crianças dançavam ao nosso redor, confusas mas felizes. O marido Mark apertou minha mão, olhos marejados. Não merecemos isso. Vocês merecem, eu disse. Mas da próxima vez, perguntem antes de redecorar minha cozinha. Rimos entre lágrimas. Véspera de Natal, enfeitamos a árvore juntos. Pendurei os enfeites de vidro que George e eu colecionamos, um de cada viagem. Vivian pendurou as luzes, as crianças brigaram pela estrela. Assamos tortinhas de frutas secas. O Aga se foi, mas o forno novo funcionava bem. Contei histórias de Paris, o jazz, as pinturas, as piadas ruins do Henry. Vivian ouviu, realmente ouviu, como quando era pequena. Na manhã de Natal, dei o lenço para Vivian. Ela o enrolou no pescoço, olhos brilhando. Perfeito. Tem mais, eu disse, entregando uma passagem de avião. Paris, Réveillon. Para toda a família. Por minha conta. Ela encarou. Você nos quer lá? Quero a gente todo, corrigi. Mas o apartamento é meu. Fins de semana são meus. Voamos no dia 30. Montmartre nos recebeu com flocos de neve e música de rua. Henry nos encontrou na estação, braços cheios de baguetes e animação. As crianças o adoraram. Sophie o chamou de vovô Henry até a sobremesa. Vimos os fogos da minha varanda, champanhe para os adultos, cidra espumante para os pequenos. Vivian encostou no meu ombro. Fui horrível, sussurrou. Você estava assustada, respondi. Nós duas estávamos. À meia-noite, o céu explodiu em cores. Beijei Henry de verdade dessa vez, enquanto as crianças gritavam e Vivian aplaudia. George, pensei, aprovaria. A primavera chegou. Dividi meu tempo. Villa Lane para os assados de domingo e peças escolares, Montmartre para arte, música e manhãs tranquilas com Henry. O segundo quarto do apartamento virou das crianças beliches, abajur, Torre Eiffel. Vivian entrou na aula de aquarela quando visitava. Sua primeira pintura foi da nossa cozinha antiga, porta-copo e tudo. Agora pendura no corredor de Paris. E o café? Nunca mais deixei esfriar. Seja na Inglaterra ou na França, eu o saboreio devagar, apreciando cada gole. Porque Dorothy Langley aprendeu algo vital aos 65. Lar não é uma casa. É onde você é querida. Onde você escolhe ficar. E às vezes, onde você escolhe voltar. Então, se essa história aqueceu seu coração, lembrou que nunca é tarde para reescrever seu capítulo, por favor se inscreva. Compartilhe suas próprias histórias nos comentários, eu leio todas. Curta, comente e ative o sininho. Porque a vida, como café, é melhor quando está quente, compartilhada e cheia de segundas chances. Obrigada por caminhar essa jornada comigo. Até a próxima história, mantenha a chama acesa.